Olá! Nesta aula, a gente vai falar sobre um conceito-chave em sistemas operacionais, que é o conceito de processo. A gente já viu que tem a multiprogramação, a gente tem várias aplicações que estão executando ao mesmo tempo num computador, e essas aplicações não podem prejudicar uma a outra. Então a gente precisa do conceito de proteção, né? É uma aplicação que seja mal comportada, ela não vai prejudicar outras aplicações que estão executando no sistema operacional. Então, o sistema operacional tem que garantir essa proteção. É o papel do sistema operacional como árbitro. E quem faz essa proteção? Qual é a entidade do sistema operacional que faz essa proteção? É o núcleo do sistema operacional. O sistema operacional ele é composto por outros elementos, não só o núcleo. Por exemplo, ele tem os componentes da interface gráfica, por exemplo. Tá? Mas o kernel é a peça fundamental do sistema operacional. Então a gente pode ver o kernel como o nível mais baixo de software de um sistema, como a gente pode ver nessa figura aí. Ele possui total acesso ao hardware. Ele pode fazer qualquer operação. Qualquer operação que for feita pelo kernel vai ser aceita pelo hardware. Só que fora do kernel, não. Fora do kernel, todas as aplicações possuem acesso restrito. Precisam de alguma autorização, por exemplo, para acessar o hardware. Então a gente vai ver isso em muitos mais detalhes, mas a ideia geral é que tudo fora do kernel é visto como não confiável. O kernel, tudo que está dentro do kernel é confiável, e tudo que está fora é visto como não confiável. Então eu sempre tenho que assumir que o que está fora do kernel é não confiável. Então eu vou ter que fazer mecanismos para proteger o kernel em si e as outras aplicações de uma aplicação mal comportada. Então eu sempre tenho que assumir que a aplicação é não confiável. Isso é o papel do sistema operacional como árbitro. Então a gente viu que as aplicações são protegidas entre si, mas como elas executam ao mesmo tempo? Bom, claro, não é ao mesmo tempo de fato, já que elas revezam o uso da CPU, mas para o usuário de um sistema operacional, ele tem a sensação de que essas aplicações estão executando ao mesmo tempo. Bom, a ideia disso é a virtualização da CPU. A gente tem uma CPU física, mas cada aplicação, esse nome aplicação a gente vai parar de chamar de aplicação, que não é o nome correto, mas por enquanto vamos chamar de aplicação. Cada aplicação vai ter a sua própria CPU virtual. Então, cada aplicação vai enxergar o hardware como sendo só dela. Essa que é a ideia, virtualização da CPU. E é o sistema operacional atuando como ilusionista. Só que uma aplicação também, como o sistema operacional atua como ilusionista, ela pode enxergar mais de uma CPU. Supondo que tem apenas uma CPU física, apenas um núcleo de CPU também, como a gente já disse que a gente assumiu no nosso curso, mas mesmo assim, a aplicação ela consegue enxergar mais de uma CPU virtual. Por quê? Porque o sistema operacional atua como ilusionista. Então, o sistema operacional como ilusionista, ele não só faz a aplicação enxergar aquela CPU como sendo só dela, mas ele também faz a aplicação, se for necessário, enxergar várias CPUs. Aqui, a gente vai assumir por enquanto que cada aplicação, na verdade não é aplicação, é cada processo, a gente vai falar sobre mais adiante, mas a gente vai assumir que cada aplicação só tem uma CPU virtual. Isso, da aplicação ter várias CPUs virtuais, é o conceito de múltiplas threads, que a gente vai falar só mais para frente. Então vamos assumir que cada aplicação só vê uma CPU, ou que cada processo só vê uma CPU, que é o termo mais correto, mas
só para a gente ter em mente que o sistema operacional, como ilusionista, ele também permite que um processo possa enxergar várias CPUs virtuais. E aí, claro, a pergunta é, como prover essa virtualização? Como que o sistema operacional, como que o kernel fornece essa virtualização da CPU? E aí que é a ideia de processo. O que é um processo? É um programa em execução. Então, o programa é um código que está lá no disco. Quando ele vai para executar, quando ele vai para a memória, ele é um processo. Essa é a definição mais básica de um processo. Por que era errado eu chamar isso de aplicação? Porque uma aplicação pode ter vários processos. Por exemplo, o seu browser web tem vários processos que estão executando para o seu browser web funcionar. E aí a ideia de processo materializa esse conceito de proteção. Por quê? Porque o kernel que vai mediar o acesso dos processos ao hardware. Por exemplo, se algum processo quer escrever em disco, ele vai precisar de autorização do núcleo antes de escrever em disco. A gente vai falar isso mais adiante também. E, então, é o processo que vai permitir essa virtualização da CPU. O kernel também é implementado por processos. Tá? Isso, a gente não vai falar muitos detalhes sobre isso, vai ser assunto de uma outra aula, mas o kernel também pode ser visto como um conjunto de processos que está executando as funções do kernel. Só que são processos que têm mais liberdade de fazer o que eles querem no hardware. Essa figura ela ilustra bem a diferença entre programa e processo. O programa é um código que está no disco, está armazenado lá no disco, não está executando, está só lá no disco. Alguém baixou na internet esse programa, está lá no disco, pode ser, por exemplo, no Windows, que é aquele executável, aquele .exe. É um código que está no disco. Isso é um programa. Agora, quando esse programa vai para a memória, ele começa a fazer parte de um processo. O processo ele tem mais informações do que simplesmente o código e qualquer valor estático que tenha nesse programa. Ele tem, por exemplo, a pilha de execução, que a gente já viu, o heap, que a gente já viu, e tem outras informações necessárias para ele executar. Mas agora, esse programa, ele faz parte de um processo. Então, o que é um processo? É um programa em execução. É um programa que está na memória e vai ser executado pela CPU. Bom, então, como esses processos estão executando no meu hardware, como eles compartilham o tempo da CPU? Então, esse compartilhamento de tempo que é a ideia básica para permitir a ilusão de uma CPU exclusiva para cada processo. Por quê? Quando ele está executando na CPU, a CPU é só dele. Essa que é a ideia. É com isso que a gente consegue fazer a virtualização. Então, a gente pode ter vários processos executando, que estão compartilhando a CPU, e aí, quando algum processo está executando, por exemplo, esse processo 1, ele tem a CPU só para ele. Ele vai executar por um tempo e ele sozinho vai estar usando a CPU. Ele sozinho vai estar usando os registradores, ele sozinho vai estar executando as suas instruções. Chega um momento que o sistema operacional decide que o processo 2 vai executar. Aí ele executa por um tempo na CPU e depois ele é retirado da CPU e o processo 3 vai executar e aí executa um tempo também. E aí, por exemplo, pode voltar para o processo 1, o processo 1 vai executar e assim sucessivamente. A ordem que esses processos são executados, a política que é feita para escolher quanto tempo cada processo vai executar, isso a gente vai falar depois, mas a ideia é essa. Cada processo, quando está executando,
ele está realmente sozinho na CPU. Então ele executa por um tempo, e outro processo vai, executa, e assim sucessivamente. Então, para isso funcionar, a gente precisa de duas coisas para a gente conseguir implementar essa virtualização de CPU. A primeira coisa são os mecanismos. São os mecanismos necessários para tirar um processo da CPU e colocar o outro. A gente vai ter que ter cuidado. Por exemplo, a gente vai ter que salvar o conteúdo dos registradores de um determinado processo. Porque senão, quando ele for voltar para executar, ele vai ter perdido tudo. A gente vai falar mais sobre isso em outra oportunidade. Além dos mecanismos, a gente tem as políticas. As políticas é justamente a gente escolher qual é o processo que vai executar, quanto tempo cada processo vai executar e assim sucessivamente. A gente vai falar sobre isso também ao longo do nosso curso. Então, só para formalizar, os mecanismos são métodos ou protocolos de baixo nível que implementam as funcionalidades necessárias para fazer a troca de um processo pelo outro. Isso essa troca, a gente chama de troca de contexto. A gente vai falar mais sobre isso, mas a ideia, troca de contexto, é quando você substitui um processo pelo outro na CPU. E aí, as políticas é a inteligência do sistema operacional. É você tomar decisões para decidir qual que é o processo que vai executar, por quanto tempo um processo vai executar, por exemplo. Então, como exemplo de política, é decidir qual é o próximo processo a executar. Eu tenho vários processos na memória, qual vai ser o próximo que eu vou executar? Essa que é a ideia das políticas. Mas em detalhes, a gente chama de políticas de escalonamento. A gente vai ter algumas aulas sobre isso no nosso curso, e a ideia da inteligência do sistema operacional, dessa tomada de decisão, para saber qual é o processo que vai executar, quanto tempo eles vão executar, e eles vão tentar ter algum objetivo. Pode ser a justiça entre o processo, né? Você usar a CPU de forma justa. Pode ter processos que são prioritários, né? Tem um processo que vai indicar que a máquina está esquentando. Talvez esse processo tenha que ter uma certa prioridade na execução, mas isso a gente vai falar mais para frente. Então, a separação de mecanismos e política, os mecanismos, eles decidem como vai fazer essa troca. E as políticas vão definir qual é o processo. Essa separação traz uma flexibilidade, porque eu posso desenvolver mecanismos de forma independente das políticas. Eu posso ter políticas sofisticadas, específicas para uma aplicação. Então, por exemplo, sistemas operacionais que atuam em tempo real, com aplicações de tempo real, eles podem ter políticas que são diferenciadas de sistemas operacionais mais genéricos. Também algo que a gente vai falar depois no nosso curso. Então a pergunta é, a gente já definiu processo, mas o que um processo tem? Quais são as informações que definem esse processo? Bom, a primeira delas, que a gente pode citar, é o espaço de endereçamento. É o que a gente viu lá na aula de revisão de arquitetura lá de computadores, que eu falei que era o programa na memória, falei de forma informal, mas a ideia é o espaço de endereçamento. O que ele está ocupando na memória. Cada processo, para ter isolamento, vai ter o seu próprio espaço de endereçamento. Um processo não vai poder manipular o espaço de endereçamento de outro processo. Por exemplo, um processo não vai poder acessar dados de outro processo. Não vai poder alterar a pilha de outro processo. É aí que a gente tem o isolamento. Como fazer isso? Aí a gente vai falar mais para frente, que é a virtualização da memória. Mas por enquanto, a gente tem que ter em mente que cada processo tem seu espaço de endereçamento. É como se cada processo tivesse o seu espaço da memória física para ele. Vai ver que não é bem assim, mas a ideia é essa. O espaço de endereçamento entre os processos são completamente independentes. Um processo também tem o conteúdo dos registradores lá da CPU. Então,
quando eu tiro um processo da CPU, eu tenho que salvar em memória o conteúdo desses registradores. Por quê? Quando ele voltar à execução, eu tenho como recuperar esse conteúdo dos registradores. Também, o processo tem informações de entrada e saída. Por exemplo, quais são os arquivos que estão abertos por aquele processo? Isso é uma informação de entrada e saída. E também o processo tem as suas threads. A gente não vai falar o que é thread agora, esse é assunto de uma outra aula, mas thread é basicamente o que o processo está fazendo de fato. O que ele está executando. É isso que é uma thread. Por enquanto, os nossos processos eles têm uma thread só. Eles só vão estar executando uma sequência de instruções naquele momento. A gente pode depois a gente vai ver que um processo pode ter várias threads. Tá? Mas por enquanto, um processo tem uma thread só. E aí, a gente chega nos estados básicos do processo. Aqui eu estou listando só 3, mas num sistema operacional real, podem ter vários outros estados. A gente vai falar também mais para frente no nosso curso. Mas por enquanto, vamos entender que cada processo ele pode estar em 3 estados. O processo está pronto quando ele foi carregado do disco, foi para a memória RAM e está pronto para executar. Ele não está executando de fato, ele só está pronto para executar, ou seja, ele tem as condições necessárias para executar. E aí, quando ele for executar de fato, ele vai ser escalonado. O que é escalonado? É quando ele sai do estado de pronto para o estado de executando. No estado de executando, ele está realmente usando a CPU. Então, um processo que está pronto e vai para a CPU, ele foi escalonado, que a gente chama. E aí, quando ele está executando, ele está usando de fato a CPU, exclusivamente para ele. Pode ser que ele execute por um tempo e o sistema operacional resolva desescalonar esse processo. Ou seja, o processo estava executando e agora ele sai da CPU e vai para a memória. A gente fala que o processo está desescalonado. Ele está pronto para executar, mas, por exemplo, ele ficou muito tempo executando na CPU, para o sistema operacional dar chance de outros processos executarem também, ele vai e desescalona esse processo. Então ele estava executando e agora está de volta ao estado de pronto. Ele está na memória, mas não está executando de fato. Além disso, um processo pode estar executando e pode ter que esperar algum evento de entrada e saída. Vamos supor que a gente tenha algum programa e esse programa precisa de uma entrada de usuário. Ele vai ter que esperar o usuário digitar alguma coisa para poder voltar a executar. Enquanto ele espera, se ele ficasse executando, ele ia estar consumindo CPU à toa, porque ele não estaria fazendo nada, porque ele está esperando uma entrada e saída. Então, para tornar o uso da CPU mais eficiente, para tornar a multiprogramação eficiente, o que acontece? Quando um processo vai esperar algum evento de entrada e saída, ele vai para o estado de bloqueado. No estado de bloqueado, ele fica esperando esse evento ocorrer, não está executando na CPU, aí vai ter algum outro elemento que vai tratar aquele evento, por exemplo, algum controlador de disco que vai receber o comando de leitura, vai ler do disco e depois vai disponibilizar a informação solicitada. Essa informação solicitada gera um evento, então, para o processo saber que a entrada e saída que ele queria, ela já ocorreu. Então, isso já fala também mais para frente, mas a ideia é, o processo quando está esperando algum evento, e não só entrada e saída, pode ser estar esperando algum outro processo finalizar a sua execução, por exemplo. Um processo quando está esperando o evento, ele está no estado de bloqueado. Com isso, esse estado de bloqueado permite um uso mais eficiente da CPU, porque o processo, quando ele está esperando algum evento e ele não vai usar a CPU, ele fica bloqueado.
E aí, quando o evento ocorre, por exemplo, quando a entrada e saída é finalizada, quando, por exemplo, a informação que era para ser lida no disco, ela já foi lida no disco, o que acontece? Ele vai para o estado de pronto. Repare que ele vai para esse estado de pronto. Ele não volta a executar. Então a ideia é, ele vai para a fila de prontos e aí o sistema operacional, quando decidir, quando o escalonador decidir, esse processo vai voltar para a execução. Então, o processo ele não vai diretamente para o estado de executando. Ele vai para o estado de pronto, fica numa fila de processos prontos e, em um momento oportuno, ele vai voltar para executar. Mas não vai ser exatamente logo depois que o evento foi concluído. E aí essa figura está mostrando esses 3 estados que a gente falou, mas também com seus nomes em inglês, porque são os nomes que o livro usa e também são nomes presentes em vários sistemas reais, vários sistemas operacionais reais. A gente vai ver ao longo do nosso curso outros estados. No sistema real tem vários outros estados, mas esses são os estados básicos necessários para a gente entender o que é um processo. Bom, vamos olhar um exemplo de execução desses processos em um sistema operacional. Vamos olhar para essa figura, que ela representa a execução de 2 processos, o processo 0 e o processo 1, e ela está informando, ao longo do tempo, qual é o estado de cada um. Então, por exemplo, no tempo 1, o processo 0 está executando e o processo 1 está pronto. Ou seja, ele pode executar, mas não está em execução. E essa situação, ela se repete por toda a execução do processo 0. Ele vai ficar executando nos 4 slots de tempo até terminar a sua execução. Aqui nesse caso, o processo 0 ele executa por completo e depois finaliza. Mas a gente pode ter uma situação que o processo 0 alterna o uso da CPU com o processo 1, porque o processo 1 está pronto. Então, a gente poderia alternar entre o processo 0 e o processo 1. Mas nesse caso aqui, por alguma decisão do escalonador, o processo 0 executou até a sua finalização. Então, o processo 0 agora ele está finalizado. Está no estado finalizado. A gente vai falar mais depois sobre esses estados. E agora, o processo 1 que estava pronto, ele vai executar. Então, ele vai lá e vai executar até a sua finalização. Um outro exemplo, com o processo 0, o processo 1, esse caso aqui, que o processo 0 ele executa, só que ele inicia alguma entrada e saída. Por exemplo, aqui, ele inicia, ele pega alguma informação do usuário, ele quer alguma entrada do usuário. Aqui, nesse caso, ele vai para o estado de bloqueado. Então, agora, ele não está pronto. Ele não pode ser selecionado pelo escalonador. Ele está bloqueado. Aí, como ele está bloqueado, o escalonador seleciona um outro processo para executar. O processo 1, ele estava pronto, então ele pode executar sem problemas. Agora, vamos supor que o evento que o processo 0 estava esperando, de entrada e saída, foi finalizado. Então, ele vai para o estado de pronto. Ele não volta a executar. Ele vai para o estado de pronto, esperando a oportunidade de executar. Enquanto isso, o processo 1 continua executando. Então agora, depois que o processo 1 foi finalizado, o processo 0 pode executar. Então essa aqui é a ideia geral do escalonamento quando a gente tem esse estado de bloqueado. O processo é bloqueado, espera o evento, após o evento ele vai para o estado de pronto, e aí, no estado de pronto, ele pode ser escolhido pelo escalonador. Não necessariamente ele vai ser escolhido no instante, imediatamente após o evento finalizar.
mas ele fica lá na fila de prontos. É uma estrutura importante de um processo que vai fazer parte daquele mecanismo para fazer a troca entre processos, é o PCB. Cada processo tem seu próprio PCB. E para que ele serve? Ele armazena o estado do processo. Então, ele permite que o processo que é suspenso possa ser retomado em momento oportuno. Então, quando o processo ele sai da CPU, o sistema operacional tira uma foto do conteúdo que está lá na CPU, dos registradores, por exemplo, salva nesse PCB, e quando o processo, no momento futuro, for voltar a executar, ele pega essas informações salvas e insere na CPU para o processo voltar à sua execução. Então ele tira uma foto da CPU no momento anterior ao seu desescalonamento. Então aqui só ilustrando, em formato de código, esse PCB nada mais é que uma estrutura lá no sistema operacional. Cada processo tem o seu. Então, por exemplo, aqui é um ponteiro para o início do bloco de memória lá do processo, o início do espaço de endereçamento lá do processo. Você pode ter uma outra variável lá que indica o estado do processo. Você pode ter uma outra variável que é uma lista dos arquivos abertos. Você pode também ter uma outra estrutura dentro dessa própria estrutura, que é o contexto do processo. O que é o contexto do processo? É o conteúdo dos registradores. Então, é um outro exemplo aqui de código, de contexto de registradores, pode ser visto aqui. Tá? Aqui é uma estrutura, cada processo também vai ter a sua, essa estrutura é aquela ali que está dentro do PCB, e nessa estrutura tem, por exemplo, o conteúdo do PC, né? Tá representado aí por EIP. Isso pode depender, né? Esse nome ele pode ser um nome para cada arquitetura de CPU. Então, aí nesse caso, eles chamam de EIP, que é o nosso PC. A gente também vai ter armazenado o conteúdo do ponteiro de topo de pilha, que é o nosso SP, e assim sucessivamente. Tem vários outros registradores que o conteúdo deles é salvo no PCB. Uma outra estrutura importante é a lista de processos, que é uma lista que contém o endereço dos PCBs de todos os processos. O sistema operacional ele usa esse tipo de lista para fazer o gerenciamento da execução dos processos. Então, por exemplo, você pode ter uma lista dos processos prontos, os processos que podem executar, os processos que, assim que o escalonador ele decidir, são processos que podem ser executados na CPU. Então, você pode ter uma lista com todos os processos prontos. Como é composta essa lista? É composta por um ponteiro para cada processo, tem um ponteiro para o seu PCB, por exemplo. A gente também pode ter uma lista com os processos que estão bloqueados, por exemplo. Então aqui, nesta aula, a gente falou sobre abstração de processo, que é um conceito fundamental em sistemas operacionais. Falou sobre a separação entre mecanismos e políticas. Mecanismos são aqueles mecanismos que fazem a troca dos processos na CPU, e as políticas escolhem quais são os processos que vão executar na CPU. Qual é a ordem desses processos na execução da CPU? E a gente falou também sobre os estados do processo. Os estados que indicam qual é a relação do processo com a CPU. Então ele pode estar executando, ele pode estar pronto para executar, mas não executando, e ele pode estar bloqueado, ele pode estar esperando um evento. E por fim a gente falou sobre o PCB, que é aquela estrutura que armazena informação sobre cada processo.
Bom, lembrando que a gente tem a leitura que é obrigatória, do capítulo 4 do livro, nesse link aí, e a leitura complementar para quem tiver interesse.